pessoal, como vocês estão? Ó o gordinho aqui de novo. E hoje nós temos review, exatamente. Hoje nós vamos ver em detalhes uma publicação, ou melhor, um box que foi muito pedido já aqui no canal, que é a História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era Inconclusa de ninguém menos do que Justo L. Gonzalez. Vocês sabem que é um baita do homem de Deus, é uma pessoa com uma capacidade tremenda. É um box da Edições Vida Nova, maravilhoso, com 2 livros, com 2 volumes, muito bons. Não é uma obra exaustiva, tá longe disso, mas é uma obra que traz um escopo muito legal pra gente, com uma lucidez histórica muito legal. Então, o nosso review de hoje é esse aqui, ó. Uma obra que logo na abertura eu já vou falar para vocês que eu recomendo, que eu digo que vai ajudar muito na tua biblioteca. Para quê? Para você entender a formação, para você entender toda a parte histórica do cristianismo em si. Então vamos lá, vamos parar de conversa fiada e vamos ver em detalhes essa maravilha aqui, ó, História Ilustrada do Cristianismo, do nosso querido Justo Gonzalez. Bom, pessoal, aqui está a História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era Inconclusa, em 2 volumes do Justo L. Gonzalez, editora Vida Nova, trazendo pra gente materiais fora que não dá nem para comentar, tanto pela qualidade de impressão quanto a qualidade editorial. Bom, é um box com 2 volumes, o volume 1 e o volume 2. Vamos dar uma olhada, vamos abrir o box. Que legal, né? Que eles fazem o box, em vez de eu abrir e ter o, né? Em vez de eu abrir, ter ele, né? Assim, pá, assim. Já pensou que charmoso seria? Assim, ó. Oh, né? Que legal. Não, ele vem assim, parece a contracapa. Pensa nisso, viu, editora? Ajuda, às vezes. Todas as editoras fazem essa presepada. Então tá aqui, volume 2 e volume 1. Lembrando que é a 2ª edição revisada da obra. Vamos começar a dar uma olhada, ó. É uma capa no papel brilho, tá? O verde é o volume 2 e o laranja é o volume 1. História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados. História do Natal, Justo L. Gonzalez. Então a gente vai da parte 1, a Era dos Mártires, até a Era dos Sonhos Frustrados, roteiro de leitura, tá bom? Ó, a gente tem um roteiro de leitura para vocês. Isso é muito interessante nessa aula. Então, ó, parte 1, a Era dos Mártires, ó, vai mapa do Império Romano, cristianismo e história, a plenitude dos tempos, a Igreja de Jerusalém, missão dos gentios, e aí vai. 2ª, a Era dos Gigantes, ó, o impacto de Constantino, teologia oficial, Eusébio de Cesareia, a reação monástica, reação cismática, o donatismo, e aí vai, ó, a controvérsia ariana e o concílio de Nicéia. É uma história da igreja em si, tá, pessoal? Ó, os grandes capadócios, Atanásio de Alexandria, Ambrósio de Milão, João da Boca de Ouro, quer dizer, João Crisóstomo, Jerônimo, Agostinho de Hipona, o fim de uma era. Aí vem Era das Trevas, sob o regime dos bárbaros, monasticismo beneditino, papado, a Igreja Oriental, as igrejas dissidentes, conquistas árabes, sob o regime dos carolíngios, e aí, tá? Era das Trevas. A Era dos Altos Ideais. A gente tem a reforma monástica, a reforma papal, conflito entre o pontificado e o império, as cruzadas, reconquista espanhola, as ordens mendicantes, atividade teológica, testemunhos de pedra, o ápice do papado. Tá? Aí vem a Era dos Sonhos Frustrados, as novas condições, o papado sob a sombra da França, o grande cisma do Ocidente, a reforma conciliar, John Wycliffe, Hus, os movimentos populares, alternativa mística, e aí vai. Roteiro de leitura, né? Tem, ó, Igreja Antiga, Império Cristão, Baixa Idade Média, Alta Idade Média, fim da Idade Média, tá bom? Terminando com o índice remissivo. Introdução. Em um certo sentido, essa história é uma autobiografia. Contudo, um lugar de começar com o meu nascimento começa séculos antes. E narra toda uma série de acontecimentos que no final seriam determinantes para a minha vida. Sem estes séculos passados, meu nascimento e toda a minha vida pareceriam flutuar no vazio.
Mas, mais que uma autobiografia individual, essa história é a biografia desse povo de Deus chamado Igreja, onde minha fé foi formada e nutrida. Sem compreendê-la, não compreendo a mim mesmo. Sem conhecer a sua história, não a compreendo. Portanto, não se trata aqui de um interesse de antiquário em tempos passados que nunca voltarão. Antes, trata-se de uma necessidade urgente de conhecer esses tempos passados que seguem presentes ainda entre nós, limitando nossas opções, determinando nossas perspectivas e assinalando-nos o caminho em direção ao futuro. Parte 1, a Era dos Mártires. Primeiro ele aborda a cronologia, olha. Como em toda a cronologia da antiguidade, há vários personagens e acontecimentos cujas datas são duvidosas. Indicamos nessa situação, em tais casos, mediante saídas e interrogação, e mais de um quando a dúvida é maior ou quando as datas sugeridas por distintos especialistas variam de modo notável. Devido à sua importância na história posterior, incluímos os nomes dos bispos de Roma, mas observe que os dados acerca deles, antes de Clemente, são altamente duvidosos. Na coluna dedicada aos escritos e documentos, incluímos vários autores não cristãos. O leitor reconhecerá porque seus nomes se encontram entre parênteses. Não fizemos distinção alguma entre os escritores ortodoxos e os que não o são. E aí vai, tá bom? Olha, aqui ó, imperadores, bispos de Roma, documentos, acontecimentos. Começa em Augusto, né? Aí vem Tibério, Calígula e Cláudio. Então a gente tem quais bispos de Roma? Nenhum. Aí a gente tem escritos e documentos, filo, acontecimentos aqui, existência de Cristo, né? A gente vem aqui embaixo, ó, Nero em 54 a 68, escritos e documentos. Nós temos os escritos de Paulo e de Flávio Joséfo. Aqui a gente tem, ó, judeus expulsos de Roma um pouquinho antes de Nero. Aí a gente tem, ó, incêndio de Roma e perseguição. Cristãos de Jerusalém fogem para Pela. Olha só, e aí vai, tá? Então é uma linha bem importante, ó. Aqui, ó, Higino, Pio, aqui são os bispos de Roma. Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Telésforo, e aí nós vamos. Aqui é o mapa do Império Romano. A gente vem, capítulo 1, Cristianismo e História. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Lucas 2, verso 1, começando com um verso bíblico. O Evangelho se inseriu na história humana desde as suas próprias origens. De fato, isso é o Evangelho, as boas novas de que, em Jesus Cristo, Deus se introduziu em nossa história em prol de nossa redenção. Os autores bíblicos não deixam dúvidas acerca disso. O Evangelho de Lucas diz que o nascimento de Jesus ocorreu na época de César Augusto, quando Quirino era governador da Síria, Lucas 2:2. Pouco antes, o mesmo evangelista situa sua narração dentro do marco da história da Palestina, dizendo que esses fatos sucederam nos dias de Herodes, rei da Judéia, Lucas 1:5. O Evangelho de Mateus começa com uma genealogia que enquadra Jesus dentro da história e das esperanças do povo de Israel, e quase imediatamente diz também que Jesus nasceu no tempo de Herodes, Mateus 2:1. Marcos fornece menos detalhes, mas não deixa de assinalar que seu livro trata do que aconteceu naqueles dias, Marcos 1:9. O Evangelho de João quer assegurar-se de que não pensemos que em todas essas narrações tenham interesse meramente transitório, e por isso começa afirmando que o Verbo que se fez carne no decurso da história humana, João 1:14, é o mesmo que estava no princípio em Deus, João 1:2. Mas depois de tudo, o restante desse evangelho se apresenta como uma narração da vida de Jesus. Por último, um interesse semelhante pode-se ver em 1 João, cujas primeiras linhas declaram que o que era desde o princípio é também o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. Pessoal, aqui vocês podem ver que é uma obra que ela tem muito material. A margem é uma margem, olha, com 1,5 cm, é uma margem
tradicional. Agora, a margem de baixo é 1 centímetro, tá bom? O tamanho da letra, olha, a letra minúscula é 1 milímetro e a letra maiúscula 2 milímetros, ou seja, é uma letra pequena. Isso quer dizer que o livro parece fino, mas ele tem muito conteúdo. Aqui a primeira imagem. Lembrem-se de que as imagens são em preto e branco, tá bom? Nós não temos imagens coloridas, infelizmente, mas se fossem coloridas o preço seria bem maior. César Augusto governava o Império Romano quando Jesus nasceu. Seu verdadeiro nome era Otávio, porém, no ano 27 a.C., o Senado romano conferiu-lhe o título honorífico de Augusto, pelo qual é conhecido até hoje. Tá bom? Então, Otávio, né? César Otávio, César Augusto. Ó, o judaísmo na Palestina, capítulo 2, a plenitude dos tempos. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas 4:4. Vamos dar uma corrida aqui, senão isso aqui vai ficar de 2 horas, você reveu. A missão dos gentios, capítulo 4. O alcance da missão. Segundo Atos 8:1, essa primeira dispersão dos cristãos ocorreu pelas regiões da Judéia e Samaria, acerca das igrejas na Judéia. Há algumas notícias em Atos 9:32 a 42, em que lemos a respeito das visitas de Pedro aos cristãos de Lida, Jope e da região de Sarona. Olha só, apóstolos, feitos e lendas. Aqui, ó, convento de Las Ruelgas, em Burgos, guarda essa imagem do apóstolo Tiago, cujo braço, mediante um mecanismo articulado, serviu para dar um golpe no ombro de muitos nobres cavaleiros durante a Idade Média. De acordo com a antiga tradição esculpida nesse baixo relevo na Catedral de Ávila, Pedro enviou à Espanha 7 homens apostólicos. De acordo com a lenda, quando Tomé se negou a comer carne de porco que o rei Gandofares lhe ofereceu, dizendo que, como judeu, não poderia comer porco, um cortesão o esbofeteou. Pouco depois, quando Tomé estava à mesa com o rei e a rainha, um cachorro trouxe a mão do cortesão. Lendas, né, pessoal? Os primeiros conflitos com o Estado, nova seita judaica. Os primeiros cristãos não criam que pertenciam à nova religião. Eles eram judeus e a principal diferença que os separava do restante do judaísmo era que criam que o Messias tinha vindo, enquanto os demais judeus ainda aguardavam seu advento. A perseguição sob Nero. Nero, primeiro dos imperadores a perseguir o cristianismo, legou à história um nome que é símbolo de crueldade e delírios de grandeza. Perseguição sob Domiciano. Ó. Cristãos no circo. Tudo isso fez com que despertasse a misericórdia do povo, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem do público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Anais de Tácito. Perseguição sob Domiciano. O imperador Domiciano, que perseguiu os cristãos no fim do século I, parece ter sido o primeiro imperador a perceber que a nova fé representava uma ameaça às velhas tradições romanas. Aqui, ó, perseguição no século II, vamos passar um bom pedaço aqui, ó. A catacumba de Cornélio é exemplo característico dos cemitérios onde os cristãos enterravam seus mortos e onde frequentemente se reuniam para adorar. Culto cristão, os métodos missionários. Segundo o que se conta, quando Gregório Taumaturgo assumiu o bispado da igreja de Neo-Cesareia, havia 17 cristãos na cidade. Após sua morte, só restavam 17 pagãos. Um dos temas característicos da arte cristã antiga é a comunhão, como no caso deste afresco que se encontra em uma das catacumbas romanas. Aqui, ó, o peixe é um dos símbolos cristãos mais antigos. Seu significado deriva da palavra grega, que quer dizer peixe, e cujas letras são as iniciais da frase: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Tema de Noé na arca, é um dos mais comuns da arte cristã antiga. Sua postura de pé e com as mãos estendidas, com as palmas para frente, era a posição característica da oração na igreja antiga. Grande perseguição e triunfo final. Olha aqui, ó, grande perseguição deu origem a múltiplas lendas. Uma delas é de Acácio, os 10.000 mártires, segundo toda uma legião sofreu martírio. Diocleciano, o último dos grandes imperadores pagãos, foi hábil político administrador. Seu principal erro foi confiar excessivamente em Galério, que o incitou a perseguir os cristãos e no final obrigou-o a abdicar. O Lábaron de Constantino podia ser interpretado como um monograma que consistia na superposição de X e P.
as duas primeiras letras do nome de Cristo em grego. A grande perseguição deu origem à multidão de lendas e tradições de mártires. Uma das mais populares é a de Santa Catarina de Alexandria, segundo o qual as rodas com facas com que os pagãos trataram de matá-la voltaram-se contra seus carrascos. Leitura complementar, sempre tendo indicação de leituras. Cronologia, né? Aí a gente tem outro timeline. Acontecimentos, imperadores, dirigentes eclesiásticos. Constantino, o impacto de Constantino. A bondade eterna, santa e incompreensível de Deus não permite que andemos nas sombras, mas nos mostra o caminho da salvação. Isto eu vi em outros, como em mim mesmo. Constantino, uma frase de Constantino. O caminho de Constantino para o poder, 308, 309, tá? A batalha da Ponte Milvia, na concepção de Rafael. Sarcófago cristão com o Larbarum, esculpido no painel central. A partir de Constantino, esse símbolo cristão se popularizou. Baixo relevo que contrasta a velha Roma com a nova. Com este sinal vencerás. Aqui uma representação da visão de Constantino do símbolo, né? A cidade de Constantinopla, de acordo com uma gravura famosa, a crônica de Nuremberg, no século XV. Pacto de Constantino. Cálice e bandeja de ouro esmaltado. Eles provavelmente provêm do século IV ou V e retratam o luxo que logo apareceu nos utensílios usados no culto. Já falei muito sobre isso, sobre o deslumbre desses cristãos com as coisas do mundo. Imperatriz Helena apresentando uma basílica de acordo, olha só. Planta de uma basílica, o acordo teológico, máquina da Capadócia, os grandes capadócios. Nem a todos os meus amigos, nem a todos cabe filosofar sobre Deus, pois o assunto não é tão simples e baixo. Nem todos, nem diante de todos, nem em qualquer momento, nem sobre todos os assuntos, mas diante de certas pessoas, em certas ocasiões, com certos limites. Gregório Nazianzo, Basílio Grande, São Basílio Grande por El Greco, Gregório de Nissa. Gregório de Nissa é um dos principais mestres do misticismo cristão. Era irmão de Mácrina e Basílio. Gregório Nazianzo aproximava-se de que lhe era impossível levar um sapato para o concerto sem ver-se envolto com um debate sobre a doutrina da Trindade. Coitado. Bispo contra a coroa, pastor de Milão, Ambrósio de Milão. Detente, um homem como tu, manchado pelo pecado, com as mãos banhadas de sangue. Olha. João Crisóstomo era de pequena estatura, cabeça grande, testa grande, rugosa e olhos profundos. João Crisóstomo volta para o deserto. Caminho para a salvação, Agostinho, o jovem Agostinho. Santo Agostinho e Santa Mônica, quadro de Schaeffer, vida contemplativa, ministro da igreja, teólogo da igreja ocidental. Nesse quadro de Gaspar de Crayer, que está no Louvre, representa Agostinho em êxtase. Gravura de madeira, aparece na edição de 1849 de A Cidade de Deus. Fim de uma era. Aí a gente vem a mais exemplos de leitura. A Era das Trevas. A cronologia sempre começa uma era, você vai encontrar a cronologia. Vou dar uma corrida aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. E você não vai ficar assistindo o vídeo do YouTube até amanhã. Que nem aqui, Igreja do Oriente, depois das conquistas árabes. Relações com Roma. Antes do alvorecer, a noite escura. O furore normanorum. Libera-nos Domini. Da fúria dos normandos, livra-nos o Senhor. Verso latino do século X. Normandos ou vikings. Os normandos criam que os soldados mortos na batalha eram levados pelas formosas valquírias. Em 845, subindo o Sena, os normandos chegaram até Paris e a saquearam. As ricas costas do norte da França ficaram indefesas e os normandos saqueavam aldeias, cidades, igrejas e mosteiros. Os magiares, ou húngaros, a decadência do papado, a era dos altos ideais, parte 4, a cronologia, a reforma monástica. A história de Marta e Maria no Evangelho mostra que devemos preferir a vida contemplativa. Maria escolheu a melhor parte, mas se nos coube a parte de Marta, devemos carregá-la com paciência.
A Reforma Cluniacense. A Abadia de Clunia, ou Cluny, chegou a ser um dos templos mais suntuosos da época. Hoje resta somente uma torre, rodeada de ruínas. Daqui dá pra gente aprender um pouco, né? Que da vida a gente não leva nada. A Reforma Cisterciense, a Virgem aparece a São Bernardo. Esse quadro de Filippino Lippi encontra-se na igreja de Badia, em Florença. A Reforma Papal, sucessores de Leão, Gregório VII, mediante a vitória de Hastings, Guilherme o Conquistador apossou-se da Inglaterra, que a partir de então ficou na mão dos normandos. Gregório VII e Henrique IV, o conflito entre o pontificado e o império. Durante 3 dias, o imperador e sua família se viram obrigados a implorar permissão para entrar no castelo de Canossa. Assim, o retrata essa gravura do século XVI, cujo autor tenta difamar Gregório VII, dando a entender, na janela da direita, que eles estavam com uma mulher no alto do muro. Os monges e bispos zombam do imperador. Esse desenho, tirado de um manuscrito da época, apresenta Gregório VII com uma vela na mão, dizendo: como apago esta vela, assim Henrique as extinguirá. Pascoal II e os 2 Henriques, Acordo de Worms, as Cruzadas. 7 décadas depois, Anselmo, um dos seus sucessores, Becket, morreu assassinado, próximo ao altar da catedral. A atividade teológica, Pedro Abelardo, as universidades, os vitorianos e Pedro Lombardo, Boaventura, o desafio de Aristóteles, Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, a arquitetura românica, testemunhos de pedra. Olha só, a Torre de Pisa, Catedral de Pisa, com sua famosa torre inclinada, é um magnífico exemplo da arquitetura romântica, com base na repetição dos arcos de meio ponto. Estrutura gótica. Parte 5, a Era dos Sonhos Frustrados, a cronologia. Novas condições, a peste. Em luxuosos relicários como esse do século XV, as relíquias dos santos eram conservadas e veneradas, fossem autênticas ou não. Começou a se pensar em Jesus Cristo, mas como juiz e não como redentor. A morte é o mestre implacável que mostra ao jovem os 2 caminhos que ele pode trilhar. Aqui a gente tem um diagrama: a sucessão ao trono da França, a Guerra dos 100 Anos, a aliança entre a burguesia e a coroa, o nacionalismo. Mais um mapa, vamos apertar um pouco. Almide Aldean de Doremy chegou a ser a heroína nacional da França. O Delfim foi coroado na Catedral de Reims. Papado sobre a sombra da França. Papado de Avignon. A Reforma Conciliar, Teoria Conciliar, Triunfo do Papado. John Wycliffe. Aqui uma ilustração do John Wycliffe. A Igreja Paroquial de Lutterworth. John Huss. Aqui, muitos lollardos morreram como mártires. A vida e obra de Huss. Huss diante do concílio. A morte de Huss, de acordo com um martirólogo. A comunidade no Monte Tabor. Movimentos populares. Aqui, os papas do Renascimento. Jerônimo de Savonarola tinha a visão da renovação do mundo através do sangue de Cristo. Fim do Império Bizantino. E aqui uma indicação, o roteiro de leitura desse volume. Explicações preliminares. Propósito desse roteiro. Esse roteiro surge da experiência de muitos anos dedicados ao ensino da história da Igreja. Esses anos, cheguei à convicção de que das principais dificuldades nas quais tropeçam os principiantes nesses estudos é a falta de uma visão panorâmica da história da Igreja. Estrutura desse roteiro, referências complementares, introdução à Igreja Antiga, a Baixa Idade Média, vendo? Um índice remissivo no final. Vamos só dar uma olhada para encerrar, pessoal. Sei que esse vídeo está ficando longo, mas vamos dar só uma olhada no que trata o segundo volume. A Era dos Mártires, a Era dos Sonhos Frustrados, é o volume 1, e o segundo volume, a Era dos Reformadores até a Era Inconclusa, tá bom? Ela trata, parte 6, a Era dos Reformadores. Aqui tem Zwinglio, Lutero, Países Baixos, França, Reforma Católica. Olha, a Era dos Conquistadores, a Era dos Dogmas e das Dúvidas, a Era dos Novos Horizontes e o roteiro de leitura. Tá bom? Essa foi a história ilustrada do cristianismo, indicação aqui do Nascido de Novo. Bom, pessoal, esse daqui foi o História Ilustrada do Cristianismo, o box de 2 volumes
Edições Vida Nova, um material que, logicamente, já devo ter falado antes para vocês, indico muito para vocês, indico que vocês tenham na biblioteca de vocês, que vai ser uma obra que vai dar um pano de fundo muito importante do estudo do cristianismo em si e da igreja. Tá bom? Vocês viram essa obra com detalhes, espero que vocês tenham gostado. E eu comprei isso daqui na Conferência Fiel, pessoal, e o preço que a gente vê por aí, que a gente vê nas livrarias, é um preço que isso daqui poderia estar muito mais caro pelo que apresenta. Então recomendo, é uma obra com um preço bem realista, que vai agregar muito à sua biblioteca cristã, vai te ajudar muito, mas muito mesmo, tá bom? Na caminhada cristã, conhecendo a nossa fé. Amém? Então esse foi a História Ilustrada do Cristianismo, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais review, tem o link aqui na descrição. Pessoal, você gosta dos conteúdos do Nascido? Se você gosta, você já deu o joinha aqui embaixo, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para ser notificado dos vídeos novos. Se não der joinha, o YouTube vai achar que você não gosta dos vídeos, e mesmo inscrito, com o sininho ligado, você não vai ser notificado. Então você precisa dar joinha nos vídeos, tá bom? Deixa a tua opinião sobre a história do cristianismo aqui embaixo. E olha só, se você gosta mesmo do nosso material, a gente não entrega conteúdo cristão de qualidade para vocês apenas no YouTube. A gente tem várias outras redes sociais e em todas elas vocês têm conteúdo cristão de qualidade para vocês. Tem mensagens e áudio no podcast, por exemplo, que vocês podem assinar. Tem as outras redes sociais do Nascido. Então, onde você encontra o link? Aqui na descrição tem um link que você vai para uma página onde você encontra todas elas. Inclusive os links para baixar os nossos e-books gratuitos. Vai lá, clica e faz a festa. Vem seguir a gente em todos os lugares. Pessoal, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até o próximo review aqui no Nascido.